Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 4 em diante. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 4 em diante. Enquanto você acha que é louvar a Deus por mais essa feita, por estarmos na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos vocacionou por meio da sua vontade, a pregar a sua palavra dentro e fora de tempo, quer louvar a Deus pela vida daqueles que presidem esta casa de oração, igreja, multidões para Cristo, pastor, pastora, que Deus vos abençoe poderosamente, aos pastores, obreiros da casa do Senhor, ao casal abençoado que foi nos buscar ali na estação, debaixo de chuva, que Deus possa vos abençoar a sua vida que aqui está. Quem achou Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante, diga amém. Que diz assim, a minha tradução está diferente, mas o contexto é o mesmo. A palavra do Senhor que veio a mim, com a seguinte vocação: antes mesmo de te formar na madre da sua mãe, eu já havia te escolhido, e antes já havia te separado como profeta nas nações. Contudo, o que eu pedi para você falar, tu falarás, e não digas que é como uma criança. Jamais o Senhor me enviou, não te eleges em muito jovem. A minha tradução é diferente, mas vamos aqui, eu vou aqui para ficar tudo igualzinho, pode ser? Amém. Aí tudo aí você me entende, eu te entendo, a gente se entende, né? Mas o Senhor me disse, não digas eu sou menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não tema diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Assim se glorificando o nome do Senhor. Eu quero ser objetivo nessa mensagem de hoje, mas antes de começar a ministrá-la, olha para esse que está ao seu lado, mesmo sentadinho do jeito que você está, e diga assim para ele: o cenário será modificado, mas o propósito continuará sendo o mesmo. Agora olhe para ele e diga: o Senhor muda propósito, mas o cenário também é mudado. Amém? Vamos para a Bíblia em nome de Jesus. O livro do profeta Jeremias. Jeremias é antecessor de Ezequiel. Jeremias também é antecessor de Daniel, e se enquadra dentro dos profetas, conhecido como os profetas maiores. O profeta Jeremias é levantado no contexto diante da nação de Israel, em um período que a nação de Israel vai vivenciar um período conhecido como um colapso espiritual, ministerial e moral. Haja vista que Israel começa a ir mal depois da morte de Davi. No livro de 1 Crônicas, capítulo de número 29, aonde o que antecedeu o capítulo 29, o capítulo 28, o capítulo 27, 26 e 25 de 1 Crônicas, tem toda uma história a qual vai embasar o contexto geral da nação de Israel. Por que, pregador? Porque a Bíblia vai dizer que agora em 1 Reis, capítulo de número 6, Israel havia perdido a presença do Senhor, que era a maior representatividade simbolizada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança é essa, que era um caixote feito de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, de aproximadamente 1,11 m de comprimento, por 63 de altura e por 63 de largura. Havia dentro dessa caixa, conhecida como Arca da Aliança, 3 símbolos que simbolizavam o período da nação de Israel durante a peregrinação no deserto. Quais eram esses? O pote de maná que um dia alimentou a nação no deserto, a vara de Arão que um dia também florescera no deserto, e também as 2 tábuas da lei escritas por Moisés no alto do Monte Sinai. Mas sobre esta caixa havia uma tampa conhecida como tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório era também revestida de ouro por cima e também por baixo, havendo 2 querubins, um de frente para o outro. Por que, pregador, um de frente para o outro? Porque todas as vezes que o profeta, sacerdote, adentrava diante do ritual que era feito entre os sacerdotes,
caía sobre a sorte ele, de que oferecer o seu incensário, o teu sacrifício, ele adentrava dentro do santo do santo, e ao adentrar dentro do santo do santo, o primeiro pecado a ser expiado era o pecado pessoal do sacerdote. O segundo pecado a ser expiado era o pecado da nação de Israel no geral. Mas o terceiro sacrifício era o sacrifício de vicário, o sacrifício de oferecimento, aquilo que Deus merecia diante daquilo que o sacerdote tinha para oferecer. E o que ia sobre o altar era um animal, um novilho, ou um boi pequeno, garrote, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem nada, em cima desse altar. Quando ele se apresentava, ele dava as costas para a arca da aliança, e dando as costas para a arca da aliança, o texto vai nos dizer no Levítico, que ao dar as costas para a arca da aliança, ele começa agora a orar, e a orar, a Bíblia vai dizer que se Deus assim recebesse o sacrifício do sacerdote, o Senhor descia entre os dois querubins e o santo do santo. A casa do Senhor ali naquele momento era tomada de uma fumaça diferenciada. Quando o sacerdote dava as costas, o Espírito Santo do Senhor descia entre os dois querubins e repousava sobre os dois querubins. E quando repousava sobre os dois querubins, o sacerdote tinha a autonomia de ouvir a voz de Deus sem poder olhar para trás para não morrer. Tamanha era a glória de Deus. Mas o texto vai dizer que quando era aceito o sacrifício do sacerdote, Deus descia e começava a falar. Mas antes de Deus começar a falar com o sacerdote, a casa começava a ser tomada de uma diferença, de um culto a qual eu vim para adorar, de um culto a qual eu vim para oferecer, de um culto a qual eu vim para dar alguma coisa para Deus. O sacerdote ofereceu o seu sacrifício no altar e Deus recebeu o seu sacrifício. Então a casa começa a ser tomada de uma glória, de uma fumaça diferente, e Deus desce entre os dois querubins e começa a falar com o sacerdote. A Bíblia vai dizer que dentro desse contexto Israel havia perdido a presença da arca pelos filisteus que haviam levado. Mas o texto vai dizer que quando Davi assume o trono de Israel, ao assumir o trono de Israel, a Bíblia vai dizer que este Davi, a primeira coisa que faz é juntar 33 mil homens em Salmos capítulo 24, e ao ajuntar os 33 mil homens, ele diz: vamos buscar a presença do Senhor, que um dia fez presente dentro da igreja, mas hoje nós não temos mais a presença. O texto diz que 33 mil homens saem cantarolando para buscar a presença, estão vindo com a arca nas costas e cantando diante da adversidade, estão vindo cantando com a arca nas costas, os 33 mil homens. E o texto vai dizer que a nação de Israel, pelo lado de dentro de Jerusalém, está esperando um sinal de Deus ou a provisão de Davi para poderem adorar a Deus. Então o contexto da história de Salmos 24 vai dizer que enquanto alguém adorava pelo lado de dentro, tinha alguém vindo adorando pelo lado de fora. Não, você não entendeu, vou dizer de novo para você entender. Enquanto tinha alguém adorando pelo lado de dentro da igreja, tinha alguém também adorando pelo lado de fora. E quem estava pelo lado de fora estava vindo trazendo uma presença que havia sido perdida pelo lado de dentro. Eu vou abrir no contexto intelectual para você entender. É Deus dizendo para alguém: a alma está aflita, a alma está angustiada, a alma parece que está querendo sair correndo de dentro de você, aonde vai atingir a sua psique, sua metanoia, a ponto de você querer desesperadamente dar cabo de uma certa situação. Mas meu Deus está dizendo para você: espera, porque está chegando a presença de Deus para suprir todas as vossas necessidades. Não, vou dizer de novo: é alguém vindo com a arca para Jerusalém, e alguém pelo lado de dentro. Eu não tenho mais a presença, não consigo cantar e sentir mais a presença, eu não consigo pregar e mais sentir a presença, mas está vindo alguém com a arca nas costas trazendo e dizendo: ei, a presença está chegando e vai ficar na onde ela nunca deveria ter saído. Eu vou liberar para você entender. É Deus dizendo: eu te conheço quando tu cantava, eu te conheço quando tu pregava, eu te conheço
andando com a arca nas costas para entrar para dentro de Israel. Só que por um dado momento, no Salmo 24, verso de número 7, Davi vai dar um brado dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, os portões, porque quem está chegando é Ele, e quem chega é o Rei, e quem está entrando hoje é o Rei da glória. Eu vou liberar isso aqui para você entender. A nação que estava cantando pelo lado de fora se cala, mas quem está pelo lado de dentro na expectativa também se cala. É alguém no silêncio esperando alguma coisa acontecer. Eu vou liberar para você pegar. Já cansou, já não sabe mais que direção e diretriz tomar, está esperando Deus entrar e mover tuas mãos. Mas meu Deus está dizendo: ei, eu não falei contigo por meio de profecia ainda, eu não falei contigo por meio de louvor e de profeta, mas eu vou liberar uma palavra para você entender. No silêncio também Deus fala com o crente, no silêncio Deus também direciona a crente. Eu vou liberar. Deus não precisa fazer o fogo descer do céu e ir ao teu encontro. Deus não precisa fazer o vento soprar ao teu encontro. Deus não precisa fazer profeta cuspir fogo na sua orelha. Ei, pregador, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu vou liberar. O silêncio de Deus é algo que dói, mas passa. Aí o texto diz que Israel recebe, Davi está sendo aclamado e almejado. Mas em 1 Crônicas 29, Davi está fadigoso. E fadiga nunca foi vontade de abrir mão de alguma coisa. Fadiga nunca foi vontade de abrir mão de ministério. Fadiga nunca foi vontade de abrir mão da vocação. Fadiga nunca foi vontade de abrir mão de casamento, de família ou de lar. Fadiga quer dizer a continuidade de algo repetitivo constantemente durante o dia a dia. Ou seja, a fadiga não era algo que Davi queria desistir, porque no capítulo de número 25 de 1 Crônicas ele senta para escrever e rascunhar um projeto para que seria a casa de Deus, que não ficaria mais em tenda, mas seria agora uma casa permanente dentro da cidade de Israel. Mas o texto vai dizer que quando ele começa a rascunhar o projeto, a palavra do Senhor desce no seu ouvido, e quando desce no seu ouvido, a palavra é para Davi: ei, Davi, da sua mão não vai sair o projeto, mas esse projeto vai sair da mão de alguém de dentro da sua casa. Eu vou liberar, porque 3 pessoas pegou. Isso aqui é profético, e eu tenho certeza que Deus já está agindo onde você pensa que Ele não está agindo. É Deus dizendo: o projeto que Deus ainda não idealizou por meio da sua vida não está frustrado. Eu vou dizer porque só 5 agora entendeu. Eu vou dizer de novo: o projeto que você pensa que não vai acontecer na sua vida, possa ter certeza que não vem acontecer na sua vida, mas vai acontecer na vida de alguém de dentro da sua casa. Eu vou liberar isso aqui de novo. Alguém que não tem nome, alguém que não prega, alguém que não canta, alguém que não é profeta, alguém que está totalmente por fora da estatística de ser crente. É Deus dizendo: eu trabalho do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, levanto quem eu quero, faço como quero e do jeito que eu quero. É, mas ele bebe, Deus levanta quem bebe. Mas ele fuma, Deus liberta quem fuma. É, mas ele se prostitui, Deus liberta quem se prostitui. É, mas ele é ladrão, Deus liberta quem é ladrão. É, mas ele é mentiroso, Deus liberta quem é mentiroso. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe pessoas prováveis, Ele escolhe pessoas improváveis para colocar dentro de situações prováveis. É Deus dizendo para alguém nessa noite: olha para você quem você era, mas eu te levantei. Olha para você quem você era, mas eu te coloquei de pé. Não é para ser melhor do que ninguém, mas é para ser provável dentro de situações improváveis. É Deus dizendo para alguém: é alguém que não te dá nada pela tua aparência, pela tua fisionomia, pela maneira que você age como crente, mas é meu Deus dizendo para
narrativa de Paulo, todo aperfeiçoamento gera dor, todo aperfeiçoamento gera vontade de desistir, todo aperfeiçoamento gera vontade de parar, todo aperfeiçoamento gera vontade de desistir de alguma coisa ou de alguém. Mas eu vou liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Ser aperfeiçoado por Deus é apenas o princípio de alcançar uma promessa. Eu vou liberar isso aqui de novo para você entender. Deus não, vou liberar para você entender. Deus não te faria chorar agora se não for para fazer você sorrir depois. Deus não faria você vontade de sumir agora se não fosse para Deus mover as tuas mãos ao teu favor nessa noite. Como assim, pregador? Estou chorando, estou sofrendo, e Deus ainda está nesse negócio, tá? Romanos capítulo 12, verso de número 3 vai dizer que a vontade de Deus ela é boa. O que para você é choro, para Deus é apenas o princípio do novo. O que para você é vontade de desistir, para Deus é apenas o princípio de uma nova história. O que para você já foi dado como decreto de que acabou, para Deus é apenas o princípio de algo novo. Deus está dizendo: eu não me esqueci do propósito pelo qual tu colocaste diante do altar. Não aguenta mais nem ficar de joelho no pé da cama, porque tamanha é a opressão do dia a dia. Mas meu Deus manda lhe dizer: fique de pé, mulher de Deus. Isso, fique de pé, isso. Assim diz o meu Deus para ti na noite desse dia de hoje. Eu te conheço nas madrugadas, eu te conheço quando fala comigo, eu sei quem é você quando tu canta, porque quando tu abre a tua boca, tu sente uma presença tão grande, a ponto das suas pernas tremer, o teu corpo arrepiar e tu querer chorar, independente do lugar aonde tu estiver. O meu Deus está dizendo: eu não esqueci do propósito a qual tu colocaram nas minhas mãos por esse dia. Porque, pregador, porque você não viu sinal nenhum da parte dele de que ele estaria contigo nele. Mas Deus está dizendo: ei, eu me calei, porque eu estou pelejando, eu estou trabalhando, eu estou indo pelas raízes, eu estou indo pelas espreitas, e eu vou fazer o que tu pediu para mim diante do Senhor. Eu vou colocar de alguém de pé, eu vou firmar uma pedra, eu vou firmar um ministério novamente. O meu Deus está dizendo: te prepara, mulher, para viver o que é novo. E nesse novo, meu Deus está dizendo: ei, eu vou te dar dom de revelação, mas no dom de revelação eu vou começar a te mostrar o que está oculto, profundo e escondido, porque eu conheço a sua estrutura. Fecha a mão e recebe. Aí a Bíblia vai dizer que agora a nação de Israel está com a presença de novo pelo lado de dentro, e por isso está com a presença do lado de dentro. Davi vai querer fazer o projeto, mas não vai sair da mão dele, vai sair da mão de alguém de dentro da casa dele. Só que observa a narrativa, dentro do contexto, só havia Roboão, filho de Salomão, que era o mais velho, filho de Davi, que era o mais velho. O Senhor poderia ter dito que seria Roboão que construiria o templo, mas Roboão não recebeu essa autonomia. Mas entre o intercalo do capítulo de número 26, 27, 28, vai nascer Salomão. Só que Salomão nasce e não é levado à evidência do reinado de Israel. Por quê? Porque Deus não esconde projeto para... Eu vou liberar isso aqui. Como rei e pai, ele poderia ter apresentado Salomão quando nasceu, mas ele preferiu ocultar Salomão, porque o projeto na vida de Salomão era maior do que Israel saber. Eu vou liberar isso aqui para você entender. Projetos não se fala, projetos se vive. Por que, pregador? Lucas capítulo 4, verso 17. Está Zacarias e Isabel já avançados em idade e precisa de um filho varão para dar continuidade no sacerdócio, de poder entrar dentro do templo e oferecer cesário. Mas agora Zacarias e Isabel estão avançados em idade. Tem alguém espreita dizendo: vai morrer, a promessa não vai cumprir. Tem alguém espreita dizendo: para de ir para a igreja porque não vai dar nada. Tem alguém espreita dizendo para Zacarias e Isabel: para, porque esse projeto que vocês têm aí no coração de vocês não vai dar em nada. Mas aí um dia cai a sorte sobre Zacarias, e quando cai a sorte sobre Zacarias, o texto vai dizer que quando ele entra dentro do templo, está agora com seu coração regozijado de alegria. Quando vai oferecer o sacrifício, quem desce dentro do templo não é Deus, mas quem desce dentro do templo é Miguel. E quando Miguel, o anjo que peleja, desce dentro do templo, a Bíblia vai dizer que Miguel olha para Zacarias e diz: Miguel, a tua oração
chegou. Aleluia. Eu vou liberar isso aqui, porque isso aqui é bíblico e profético. A sua oração, Zacarias, chegou até o céu. E Deus manda te dizer o que é seu, Ele manda te entregar agora. 4 pessoas pegou, eu vou liberar de novo. A sua oração chegou até o memorial de Deus, Zacarias. E o que Deus manda te entregar não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para semana que vem, Zacarias. Mas recebe aí, Zacarias, porque é para agora. Mas observe o contexto. Zacarias era sacerdote, boca de Deus e ouvido do povo e boca de Deus. Sacerdote que entra no templo não podia se calar para o povo que está esperando pelo lado de fora. Mas o texto vai dizer que a nação se junta pelo lado de fora esperando ver que Zacarias tem para falar. Mas Zacarias duvida no coração. O anjo diz assim: porque tu duvidaste, vai ficar mudo até o nascimento do menino. E o texto vai dizer que quem tinha que falar agora não vai falar porque está mudo. Por que ele ficou mudo? Porque o que Zacarias recebeu dentro do templo não era para compartilhar com quem estava pelo lado de Eu vou liberar isso aqui porque Deus está falando perto do meu ouvido. Tem gente que está aqui dentro que a promessa já foi liberada há muito tempo, mas não recebeu ainda. Sabe por quê? Porque não conseguiu receber do altar sem falar para quem não era para ter falado lá fora. Aleluia. Simplifica, pregador. Recebeu a promessa aqui, mas falou para o melhor amigo no WhatsApp. Recebeu aqui, mas falou para a mãe e para o pai que não veio. Recebeu aqui, mas falou para a amiga na mesa ao tomar café que não era para ter falado. Salomão, capítulo 4, livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, vai dizer: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluia. Porque dele procede todas as saídas da minha e também da sua vida. Eu vou liberar isso aqui para você entender. Salomão, no ápice da sua inteligência, vai dizer que aquilo que seus ouvidos ouviram, que os seus olhos viram, que fique gravado na tábua do seu coração. Porque aquilo que é explanado por meio do seu abrir de boca, o adversário que está espreita, rugindo como um leão, ele está tentando interagir, imperar para que não aconteça. Todas as vezes que eu recebo aqui, mas falo para quem não é para falar lá fora, eu estou dando a liberalidade para o adversário entrar e dizer: eu não deixo e não quero cumprimento de promessa, porque o adversário entra para não cumprir. Aí alguém vai se dizer assim: mas será que a culpa é minha? Será que a culpa era de Deus? Será que a culpa era do profeta? Não, a culpa é de não saber guardar de Deus o que Deus mandou guardar na tábua do coração. Eu vou liberar isso aqui porque Deus está falando no pé do meu ouvido. Tem gente que está aqui dentro, está esperando um sinal da parte de Deus aí por essa semana. E o sinal que você está esperando é para já, não pode demorar muito tempo não, porque é algo grande. Deus está dizendo: despreocupa, tire toda a aflição do vosso coração, porque eu estou trabalhando. Deus está dizendo: eu vou te surpreender quando você menos esperar. Está chegando surpresa para a tua casa, está chegando surpresa para a tua família. Mas o texto vai dizer que agora não sai o projeto Salomão. Salomão nasce no intercalo do capítulo 26 de 1 Crônicas ao 28. Por quê? No capítulo 26 Deus vai usar Davi para chamar agora o filho e os anciões para dar um conselho. Porque Davi sente que o seu tempo na terra está acabando. E o contexto da história vai dizer que quando ele chama os anciões, o seu filho Salomão e o seu filho Roboão vai ouvir o conselho. E 3 palavras vão ficar cravadas no peito de Davi, de Salomão. Quais palavras? A primeira palavra é: não te apartes dos mandamentos do Senhor. Segunda palavra é: não te apartes da presença do Pai. Terceira palavra é: faça aliança com quem tiver que fazer. Quando Salomão guardou essas palavras do peito, no capítulo de número 29, o texto vai dizer em 1 Crônicas que Davi agora vai pegar a Salomão, vai levar diante da nação de Israel e vai apresentar a Salomão em que seria rei no seu lugar. Algo que não havia acontecido em 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 e 2 Reis. Um rei apresentar outro rei sem antes ele tiver morrer, sem antes ele ter morrido. Mas Davi pega Salomão com 16 anos de idade, apresenta para a nação de Israel e diz: ei, esse vai ser rei no meu lugar quando eu partir para a terra do Senhor. E quando agora, em 2 Crônicas, capítulo de número 1, verso 1 ao 4, Davi morreu, Salomão vai assumir o trono de Israel com 16 anos de idade. No adjetivo pejorativo, alguém olha e diz: é apenas um menino. No adjetivo pejorativo, alguém olha e fala: não sabe pregar.
não sabe cantar, não sabe profetizar, não sabe fazer nada, é apenas um menino. Só que observe o texto, ele estava sentado agora numa cadeira diferenciada, com uma coroa diferenciada e um cetro na mão diferenciada. Isso aqui para quem é espiritual vai pegar. Antigo Testamento, o trono de Israel significava cumprimento de promessa na vida de quem Deus havia constituído. Coroa sobre a cabeça, a autoridade do céu tocada sobre a vida de um homem estabelecido na terra por meio de um governo conhecido como teocracia. Um governo do céu estabelecido por meio de homem na terra, rei. Só que na mão direita havia um cetro, autoridade máxima tocada sobre a mão de um único homem na terra, o rei de Israel. Com 16 anos de idade, alguém olha e fala, não tem capacidade, mas ele está na melhor posição que Deus havia colocado o homem. Eu vou repetir de novo para você entender. Alguém está dizendo, não canta nada, mas está na posição que Deus colocou. Não prega nada, mas está na posição que Deus colocou. Não é melhor em nada, mas está na posição que Deus colocou. Quando alguém olha para o menino sentado na cadeira e fala, não pode, mas Deus escolheu. Só que Salomão, com 16 anos de idade, na cidade de Gilgal, ele não pede o que muitos da idade dele pediria diante do ministério de seu pai Davi. Meninos da idade de Davi, de Salomão, no ministério de Davi, pediria reconhecimento, pediria riquezas. Só que o menino, naquela oportunidade em Gilgal, o Senhor pergunta para ele, o que queres que eu te faça, Salomão? E ele diz, Senhor, eu quero apenas sabedoria. Por que sabedoria, pregador? Porque conhecimento me leva até onde a minha metanoia e a minha intelectualidade pode me levar como ser humano. Mas a sabedoria me faz transpassar lugares aonde eu pensaria que não transpassaria. Como assim, pregador? Sabe por que você se calou quando tinha que falar? Sabe por que você não tomou a atitude que tinha que tomar, mas esperou algo da parte de Deus acontecer? Isso não se chama intelectualidade, isso chama-se sabedoria. Deus dizendo, ei, enquanto você cala, eu trabalho por você. Eu vou liberar de novo. Enquanto você se cala, Deus peleja a sua guerra. Eu vou falar porque Deus está falando perto do meu ouvido. Tem alguém caluniando, tem alguém difamando, tem alguém se levantando, tem alguém conspirando contra você por meio de palavras. Mas meu Deus está dizendo, o mesmo que disse para Moisés em Êxodo capítulo 14, verso 14, que o Senhor pelejará por vós e vós. Ficar calado não é base de conhecimento, ficar calado é sinônimo de sabedoria. Sabedoria me faz exceder o meu conhecimento, sabedoria me faz exceder a minha raiva, sabedoria me faz ter razão, ou me faz ter paz quando eu preciso ter razão. Eu vou liberar isso aqui de novo. Tem pessoas que estão aqui dentro, que vivem querendo ter razão, que vivem querendo mostrar que está dentro da parte da razão, mas meu Deus, manda eu liberar isso aqui para você. Quer viver bem? Quer que os negócios comecem a se apacentar? Quer que as coisas comecem a fluir normalmente? Deus está dizendo, melhor do que você ter razão, muitas vezes é melhor você ter. Eu vou liberar isso aqui para você entender, porque alguém já pegou. Dentro do recinto, melhor do que ter razão é ter paz. Por que, pregador? Deixa quem quiser ficar com a razão, porque paz não é para qualquer um. Eu vou liberar. Muitos na Bíblia pedem prosperidade. Prosperidade na Bíblia nunca foi ter carro, casa, apartamento, dinheiro, ouro, prata, nem diamante. Prosperidade na Bíblia é ter paz interior. E ter paz interior é melhor do que uma barra de ouro. Porque é melhor deitar a cabeça tendo um estado de paz e levantar com um estado de paz do que deitar com uma barra de ouro abraçada e não dormir porque eu não tive paz. É Deus dizendo para alguém aqui, te preocupe com o que você pede diante da minha presença, porque eu posso dar o que você quer e você pode perder a paz que você tem. Mas para outras pessoas Deus está mandando liberar, pastor. Te preocupe em ter a presença, porque a paz ela vem seguido daquilo que você tem pedido. É meu Deus dizendo para alguém nessa noite,
o vento vai parar de soprar lá dentro e você vai começar a ver as coisas encaixarem no seu devido lugar. É Deus dizendo para alguém que aqui que está cansado de tanto problema dentro do ambiente chamado casa, família, mas é Deus dizendo: ei, eu vou começar a colocar no lugar o que está fora do lugar, vou começar a fechar a boca do leão, vou começar a mandaraia, sumele mandaraia sé. Deus está dizendo: ei, eu vou tirar o opressor de cena e vou colocar o estabelecimento de... É Deus dizendo para alguém: Roboão é estabelecimento de guerra, mas Salomão vem para cumprimento de paz. Mas como isso, pregador? A Bíblia vai dizer que agora, no capítulo 29, ele morre. Em 2 Crônicas 1, ele assume o trono. Ele vai lembrar de Israel. Só que o contexto não é esse, então eu vou dar uma adiantada rápida aqui, porque eu quero entrar dentro do texto. Aí a Bíblia diz que Salomão começa a construir o templo. Ele recebe ajuda cananeia, ele recebe ajuda hebreia, ele recebe ajuda egípcia, ele recebe ouro, púrpura, ele recebe veludo, ele recebe prata, ouro, ele recebe ajuda para a construção do templo. E todo mundo que passa diante da construção do templo diz: ei, essa daqui é a maravilha antiga do mundo, a qual Deus vai manifestar a sua glória. A Bíblia diz que demora 7 anos para construir o templo, e Salomão, quando termina de construir o templo, ele vai levar o culto mortífico naquilo que seu pai Davi havia levado dentro dos cultos que Davi fazia. Qual que era o culto, pregador? A Bíblia diz que Salomão chama agora as regiões circunvizinhas para dentro da igreja, mas dentro da igreja já está preparado o culto, aonde estão os levitas na porta com harpas, gaitas, saltério, gaita de fole, bandeiros, tamborins. No meio da igreja, os sacerdotes com as duas mãos erguidas para o alto, esperando um sinal da parte do sacerdote do rei, para dar ali a sequência do culto. Diante do altar de bronze, onde estava o novilho prestes a ser oferecido para Deus, estão sumos sacerdotes de joelho. A Bíblia diz que a casa está cheia, que não consegue entrar, tem que ficar pelo lado de fora. Salomão passa e vai levantar a mão do lado do altar para o culto começar. Quem está na porta começa a tocar sua harpa, sua gaita, seu saltério, a sua gaita de fora, seu tamborim. Quem está no meio da igreja começa a levar a Deus em oração em alta voz, mas quem está no pé do altar de bronze começa a interceder. Alguém dentro da igreja não está entendendo o que estava acontecendo, mas tem alguém adorando lá na porta, tem alguém adorando no meio da igreja, mas tem alguém intercedendo no pé do altar. E quando alguém não começa a entender nada, do céu vai vir uma labareda de fogo, e a labareda de fogo que vem, ela começa a consumir o holocausto que estava sobre o altar, a ponto da casa começar a ser tomada de uma fumaça que ninguém entendia nada. Porque, pregador, a fumaça que tinha no templo não ardia o outro, a fumaça que tinha no templo não ardia o nariz e não era tóxica. Alguém pergunta: o que é isso, pregador? É a glória de Deus. Eu vou dizer de novo: é a glória de Deus tomando todo o ambiente. Porque, pregador, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que adora, uma igreja que canta, uma igreja que intercede, Deus não vai negar a sua presença. Israel fica estarrecido, tamanha glória de Deus. E mais tarde Salomão dá continuidade na festa, e mais tarde ela dura mais 7 dias, e mais tarde é conhecida como festa do Pentecoste. A Bíblia diz que toda quebra, antes de acontecer no âmbito físico, primeiro ela acontece no âmbito espiritual, mas antes de acontecer no âmbito espiritual, ela acontece primeiro no âmbito interpessoal, pessoa. Como assim, pregador? Todo mundo diz que a igreja de Israel foi dividida por Roboão e Jeroboão, quando a divisão da igreja aconteceu no ministério de Salomão, estando dentro da igreja. Como assim, pregador? Salomão desce vai agradecer quem ajudou na construção do templo. Só que quando ele desce para o Egito, ele se agrada da filha de Faraó. A filha de Faraó é adoradora de mais escultura. Ele vai trazer a filha de Faraó para dentro da igreja, porque a igreja também era a casa do Senhor, mas era a casa de Salomão. E alguém vai ver Salomão passar com a filha de Faraó por dentro da igreja, com estátuas, esculturas debaixo do braço. Quando alguém se pergunta: não foi esse culto que Davi ensinou Salomão? Porque o Deus que Salomão havia aprendido, meu pastor,
podia ver, mas podia se sentir. Um Deus que não podia tocá-lo, mas podia ser tocado por ele. Um Deus que não precisava de ritos para ele descer, mas precisava de apenas um coração contrito e quebrado. Só que agora a filha de Faraó está vindo e precisava de um ritual para o Deus dela precisar se manifestar. Mas ninguém na igreja pôde falar uma só palavra, porque Deus não havia dado autonomia para a igreja falar nada para Salomão. Então Deus vai levantar Naum no capítulo 1, verso 3, um profeta, e Naum vai vir com uma palavra pregada dura para Salomão. E Naum vai liberar a palavra dizendo: ei, Salomão, o Senhor é grande força, é tardio em se irar, mas nunca vai dar um culpado por inocente. A palavra é tão dura que ao invés de Israel se aproximar do altar, Israel se distanciou ainda, porque a palavra era. Aí alguém vai dizer que palavra dura mata crente. Não. Por isso que a palavra exortação, ela nunca foi para matar quem já está morto. Exortação é para colocar quem está morto pelo lado de dentro de pé. Aí alguém, quando sai da igreja, fala que a culpa é do pastor da igreja. É mentira. A culpa é dele mesmo. Ele já estava morto há muito tempo e não sabia. Só que o ser humano, ele tem essa particularidade de intermediar suas responsabilidades. Eu tenho que colocar a culpa em alguém. Infelizmente, toda vez que alguém sai da igreja, a culpa é do pastor. Mas vamos voltar para o texto. Aí a Bíblia diz que agora não vai levantar Israel, em vez de se aproximar, se distanciou. Só que uma parte vai atrás de Salomão, porque achou que Salomão que tinha feito a promessa. Mas havia uma minoria que estava de joelho no pé do altar orando, acreditando na promessa de Deus ainda. Quando Isaías capítulo 60, verso número 1 e 2 vai dizer: permaneceis em Israel, até que do alto seja revestido de poder. Aí o contexto da figurativa é: revestimento nunca foi para quem estava forte. Revestimento é para quem está. Permanência nunca foi para quem foi, ou para quem voltou. Permanência é para quem não conseguiu nem ir, nem. Mas não consegue orar, não consegue jejuar, não tem força mais para vir para a igreja, mas está aqui. Eu vou liberar isso aqui de novo. Não consegue orar mais como orava, não consegue mais cantar como cantava, não tem mais vontade de fazer como fazia. Aí Deus pega alguém que cantou dentro da igreja, que carrega o nome de profeta, por nome de Abacuque, no capítulo de número 3, verso de número 2 de Abacuque. Deus vai usar Abacuque não é só para profetizar, mas é para cantar, profetizar e liberar uma profecia pregada. Aonde Abacuque apresenta no cenário dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. A mão que fica no meio dos dias, lembra-te de mim na tua ira. Só que a palavra viva no original quer dizer: faz mais uma. E só pode pedir para fazer mais uma vez quem viveu a primeira. Eu vou liberar isso aqui. Deus tem saudade de você quando você cantava. Eu vou liberar de novo. Deus tem saudade de você quando você estava na obra imperativa. Deus tem saudade de você quando ninguém precisava falar para você o que você tinha que fazer ou não dentro da igreja. Você fazia sem ninguém impedir, porque sabia do seu potencial. É Deus dizendo: eu tenho saudade de você quando tu cantava dentro da sua própria casa. Eu tenho saudade de você quando tu cantarolava debaixo do chuveiro. Eu tenho saudade de você quando tu fazia a minha obra sem colocar em percalo e nem percalço. É Deus dizendo: ei Israel, faz mais uma vez, porque Deus viu que Israel, em vez de se aproximar do altar, se distanciaram. Se distanciar é uma autonomia que eu tenho dentro da igreja. Isso não é livre-arbítrio, é autonomia. Autonomia de me aproximar do altar. Toda vez que eu me aproximo do altar, eu tenho particularidade, comunhão e intimidade para com Deus. Eu me dou o luxo de poder buscar a presença de Deus e ter a presença e ser vocacionado por Ele. Mas todas as vezes dentro da igreja que eu estou me distanciando do altar, eu sinto que o meu corpo começa a padecer de certa forma, porque eu não faço mais a minha vocação valer a pena. Qual que é a vocação? Eu não quero mais dar saudação, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais ser profeta, eu não quero ser mais nada. Eu estou me dando uma autonomia dentro da igreja. Haja vista que nós não temos mais a liberalidade de dizer: eu não quero mais ser cristão.
cristão, eu não quero mais servir a Deus. Você pode se auto-impulsionar dizendo, eu não sou mais, e dizer, eu não sou mais. Mas dentro do contexto, você não tem mais essa particularidade em dizer, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais crente. Por quê? Porque não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que escolheu a voz. E eu vou liberar algo aqui para você. Mesmo com pouca força, Deus tem sido providência na sua casa. Mesmo orando um pouquinho, Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Mesmo querendo desistir, Deus tem se manifestado cada vez mais evidentemente na sua vida. Eu vou liberar isso aqui para você. Deus usou Paulo para dizer que quando pensava que estava forte, era aí que ele estava fraco. Mas todas as vezes que ele se via na vulnerabilidade dizendo, eu estou fraco, era Deus dizendo, agora que eu estou forte, Paulo. Recebe fortaleza para ficar de pé, recebe fortaleza para cantar, recebe fortaleza para pregar, recebe fortaleza para profetizar, recebe fortaleza para manter tua família de pé, recebe fortaleza para caminhar mais uma milha. É Deus dizendo para você hoje, você não vai desistir, você não vai parar, a sua casa não vai desmorecer, o teu emprego não vai falir sem que antes Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Aquele jovem de chapéu marrom lá no fundo, fique de pé, profeta. Isso. Assim diz o Senhor para ti na noite desse dia de hoje. Eu tenho algo contigo e tu bem sabes, Eremaia, sério. Eu o vocacionei para algo na terra. E vos digo na noite desse dia de hoje, que em todo canto pelo qual tu passou, nada pôde satisfazer a tua alma, porque eu ainda sou o que te alegra. E digo para ti na noite desse dia de hoje, alguém se levantou por esses dias com uma fúria tão grande contra a sua vida, a ponto de querer findar com você. Mas o meu Deus chegou aqui nessa noite de hoje para mandar lhe dizer que alguém disse, eu vou matar, mas Deus está dizendo, não vai, porque ali é projeto meu. Não vai colocar a mão, porque eu tenho algo grande com ele. Eu vou colocar ele de pé como ele nunca pensou. Vou colocar um novo cântico na boca dele. Vou usar ele como profeta na terra, porque o adversário disse, deixa tocar, mas eu disse, não vai tocar, porque ele ainda é meu. Para tu saber que Deus te ama, para tu saber que Deus fala contigo por esses dias. Vai ter desespero tão grande dentro de você, a ponto de você não entender, mas já era Deus trabalhando para você estar aqui hoje, e Ele poder dizer para você que Ele te ama e não abre mão de você, porque você é projeto de Deus. Recebe da parte de Deus aí. Tem um obreiro profeta para dar um abraço bem forte nele aí. Isso, dê um abraço nele. Israel se quebrou porque se distanciou do alto. Por isso, pastor, que a figurativa lá de Jeremias capítulo 18, quando tem o vaso, uma roda e um oleiro, o vaso simboliza a nação de Israel que um dia se apartou da presença, o oleiro o próprio Criador, e a roda como o aperfeiçoamento de Deus na vida de quem Ele escolheu. Mas haja vista que Ezequiel, na figurativa de Ezequiel, quando Ezequiel olha lá no vale e que vê um grande vale de ossos sequíssimos, o que para Jeremias era doente e quebrado e quebrou, agora para Ezequiel está morto. Aí alguém olha e fala, meu Deus, eu não aguento mais, porque eu já não tenho mais força. Eu não aguento mais, porque as minhas forças acabaram. Mas Deus levanta sempre um profeta. Eu vou liberar, porque o pastor vai entender, eu vou liberar. Deus levanta sempre um profeta num cenário de adversidades, para dar saúde para quem não tem. Eu vou liberar isso aqui de novo, porque Deus fala no pé do meu ouvido.
que primeiro Ele vai te curar emocionalmente, depois vai curar a sua alma, para depois usar profecia para pedir espírito dentro de um grande exército que estava morto. Eu vou liberar para você entender: o que estava morto dentro de você vai voltar a viver. O que alguém já deu como decreto de perca, Deus está dizendo: eu vou dar um decreto de restauração. Deus vai restaurar projeto falido. Eu vou liberar, porque Deus está dizendo: nem sonha mais, que deita na e acorda no outro dia para trabalhar, porque o despertador toca. Mas eu estou dizendo: vai voltar a sonhar. Não, vou liberar, vai voltar a ter projeto, vai voltar a idealizar. Eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: ei, se prepara, porque cursos técnicos. Olha para mim, irmã Lília, enquanto eu pregava e profetizava para o irmão lá na ponta, eu vi a irmã sendo acometida por um derrame facial do lado esquerdo, devido a um nervosismo muito grande. Irmã da séria lá, Maia. Mas o meu Deus está dizendo: na noite desse dia de hoje, irmã Lília, Ele está entrando aonde você não pode mais entrar. Ele está fazendo aquilo que você já não pode mais fazer. Ele está agindo aonde você já deu por perdido. Meu Deus está dizendo: te prepara, mulher, porque é onde enfermidade, por meio dessa enfermidade na sua face, pensou que tocaria, eu estou enviando fôlego de vida. Tu vai caminhar e vai ver o meu milagre acontecer. Meu Deus está dizendo: conta que ainda por essa semana eu vou te dar evidências dentro da sua casa que eu estou operando ao teu favor. O meu Deus está dizendo: está chegando uma provisão muito grande ao teu respeito. Você já pensou que não daria, não teria mais jeito. Você pensou que não daria mais, mas Deus está dizendo: ei, diga para ela que a provisão está chegando e ela vai contar a bênção no pé do meu altar. Aí a Bíblia vai dizer que agora Israel precisa se voltar. Jeremias mostra Israel como alguém que se quebrou, machucado. Mas Ezequiel, no meio do vale de ossos secos, vê um grande vale de ossos sequíssimos, algo que já havia morrido há muito tempo. Deus coloca Ezequiel, mas a figurativa é que quando a palavra de Naum, que era dura, que foi pregada, não fez efeito na nação de Israel, Deus levanta Abacuque para cantar, orar e profetizar uma profecia. Capítulo 3, verso 2. Ainda assim, cantado, orado e profetizado, Israel olha, mas não se volta para o altar. Aí Deus pega Abacuque e fala: vamos mudar o contexto da situação. Abacuque profetiza então, capítulo 3, verso 17 e 18 para eles, e diga para eles: ainda que a figueira não floresça, e que não haja mais fruto na vide, e que os produtos do campo não mais haja florescimento, todavia, ó Israel, eu me alegrarei em ti e exultarei o seu nome, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia mexeu com Israel, mas não fez sinal ainda, pastor, a ponto de Deus dizer: o que eu vou fazer? Deus olha e fala: se a profecia de Abacuque de Naum não fez efeito, de Abacuque cantar adorado e não fez efeito, então preciso levantar alguém que tem relacionamento no mal? Deus olha lá no sul de Israel, Palestina, cidade de Anatote. Tem um jovem moço que estava de joelho orando. Por que, pregador, você está falando que ele estava de joelho? Porque ele aprendeu com seu pai, sacerdote Uquias, sacerdote da tribo de Benjamim, que sacerdote não andava de pé, sacerdote andava de... Ele aprendeu com seu pai Uquias que sacerdote não profetizava, sacerdote ficava com a boca no... Cultura judaica. Jeremias aprende com Ilquias do primeiro ano ao 8º ano, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas vai aprender a cultura do sacerdócio. Qual que era? Tem que aprender que quem entra dentro do templo como sacerdote oferece holocausto, ora, sai. Entra, oferece holocausto, ora e sai. Nada mais que isso, porque o sacerdote foi chamado para orar e entregar o holocausto. Sumo sacerdote para interceder e também para dar algumas diretrizes. Mas o profeta foi chamado para falar. Aí você vai se perguntar: mas como então que Deus levanta Jeremias? Porque Deus muda cenário,
com alguém. Ele usa Abacuque cantando, orando e profetizando. Não fez efeito, eu vou ter que chamar alguém para usar de novo. Então ele vai levantar alguém que estava e a palavra para ele é: Jeremias, fica de pé, porque hoje eu vou falar com. Aí você observa Jeremias no capítulo 1, verso 1 ao 4, dizendo: que eu sou como uma criança que eu não sei. E ele diz: eu não vou ir, porque ele não foi chamado para falar, ele não foi chamado para ir, ele foi chamado para ficar e ficar com a boca do. Só que Deus libera uma palavra para Jeremias. Por que, pregador? Porque o que o Quias havia planejado para Jeremias como sacerdote, Deus já havia planejado para Jeremias como profeta. Eu vou liberar isso aqui para você entender de novo. É Deus dizendo: orar, eu sei que você já ora, mas chegou o momento de ficar de pé para começar a profetizar. Eu vou liberar isso aqui de novo. Aí Jeremias se coloca de pé e diz que não. Mas aí no capítulo 1, verso 4, quem fala é Deus, e diz: não diga, Jeremias, que não sabe falar, porque antes de te formar na madre da sua mãe eu já havia te escolhido. Antes de sair de lá para fora, já havia te constituído, santificado e consagrado por profeta na nação. Mas segura para você entender: tudo que é santificado na igreja é usado apenas dentro da igreja. Consagrado, perdão. Mas o que é santificado na igreja, eu uso dentro da igreja, mas eu uso também lá. Pode liberar isso aqui? Cantar aqui dentro, Deus já sabe que você canta. Eu vou cantar, Deus, eu vou liberar. Começa a cantar lá fora. Pregar aqui dentro, Deus já sabe que você prega. Começa a pregar lá fora. Pregador, por que você está falando? Eu vim de Guaianás, extremo leste, mas eu vim pregando no trem e vim pregando no metrô. Glória a Deus. Que prova, pregador? Vai lá no meu canal no YouTube, PR Pastor Denis Araújo, você vai ver eu pregando no trem e no metrô. Em alguns momentos você vai ver eu saindo do metrô, mas não é por vontade própria. Porque aqui é fácil receber palma, receber um abraço e ir embora para casa. Eu quero ver quando o guarda fala assim: desce na próxima, porque aqui não pode pregar. Eu desço do vagão, mas entro no outro e continuo pregando. Deixa eu dizer para você: Deus não colocou uma unção de covardia sobre você. Deus colocou uma unção de encorajamento. Eu vou liberar isso aqui de novo. Deus está dizendo: ei, começa a cantar lá dentro daquele trabalho onde tem os atribulados da alma, que você vai começar a ver eu abrir o céu ao teu favor lá dentro. Começa a pregar dentro da sua casa, onde tem alguém pedindo para você se calar, e você vai começar a ver Deus agir ao seu favor. É Deus dizendo: Jeremias, eu não te levantei para pregar e cantar e profetizar apenas para dentro da minha casa, Jeremias. Eu te levantei porque eu vou te usar como profeta nas nações. Nações não é apenas dentro de casa. Aí Jeremias, meu pastor, diz assim: mas eu estou preocupado, Deus, e se eles se levantarem e querer me apedrejar, me machucar, me matar? Aí Deus usa Jeremias capítulo 1, verso 19, para dizer: pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. Eu vou liberar isso aqui de novo. Eu estou pregando aquela moça que está lá no canto de branco. Fique de pé. Isso. Assim diz o Senhor para ti na noite dessa de hoje. Ainda não sabendo orar como você gostaria de orar, com as devidas palavras que tu gostaria de encaixar nas orações, ainda assim Deus está visitando alguém num outro estado. Porque tu ajoelha e começa a falar com Deus da sua maneira, e pede para Deus ir visitar alguém num outro lugar que não é em São Paulo. E Deus manda eu te dizer na noite desse dia de hoje: diga para ela que é na simplicidade da oração dela que eu tenho alcançado alguém que está no estado do Nordeste. E meu Deus está dizendo: ei, te prepara, começa a arrumar as tuas malas. Que o meu Deus está dizendo: eu vou preparar uma situação a qual eu vou te mandar lá do outro lado. E lá do outro lado, na região do Nordeste, eu vou confirmar a minha palavra que eu tenho com você. Por que, pregador? Porque enquanto tu ora aqui, Deus está
uma chave de fenda. A chave azul Deus está dizendo: eu vou abrir uma porta diferenciada no ambiente que você está e vou te colocar. Mas a chave na mão esquerda de fenda é para você apertar alguém que está achando que é alguma coisa lá no ambiente de trabalho. E Deus está dizendo: eu vou te usar. Seja bolsa lá, Sumelemaia. Seja boca minha lá, porque eu já te usei. Ele manda cair. Seja boca minha lá, porque eu já te dei palavra de encorajamento. Usa a tua autoridade, porque eu vou colocar quem tem que colocar no lugar lá, viu? Receba da parte de Deus aí. Quem olha para Jeremias diz: é apenas mais um menino. Mas é um menino que Deus usou para falar. Quem disse que Deus escolhe por potencialidade? Quem disse que Deus escolhe por intelectualidade, com postura emocional? Não. Deus escolhe pessoas improváveis, pessoas incertas, pessoas que carregam dúvidas dentro de si, aonde se pergunta: será que Deus é isso mesmo que o Senhor tem preparado para a minha vida? É dentro dessa dúvida que Deus vai te colocar na posição que Ele tem para a sua vida. Porque quem sabe aonde quer chegar muitas vezes erra o endereço, mas quem tem dúvida de saber onde vai e é direcionado por Deus, é colocado no momento que Deus quer, no lugar que Deus quer e na hora que Deus quer. Eu vou liberar a pastora, meu Deus, lá na céia da Maria. Abra a mão, pastora. Eu vejo Deus te visitando de dentro para fora, minha pastora. E Deus manda dizer na noite desse dia de hoje: estou colocando no lugar lá, mando que a céia da Maria, o que a medicina pensou que colocará lá, eu sou alemão. Deus está dizendo: hoje te visito da planta do teu pé até o alto da tua cabeça e coloco sobre você, demando que a céia, uma unção que a medicina não vai entender, que eu ainda sou aquele que entra e contradiz aquilo que a ciência contradiz. Deus está dizendo: eu vou entrar onde eles não podem entrar, vou agir onde eles não podem agir, mas o Senhor manda eu te dizer: estou colocando a minha mão sobre o picalama, a séria Maria. O Senhor está dizendo: eu removo. E eu vejo algo mais ou menos na cabecinha desse dedo, clamando que a ceia, mas na altura, pelo lado de dentro, eu vejo lemando que a ceia lá é útero em cima. E o Senhor fala assim para mim: diga para ela que eu removo. A ceia lá, Maria, eu coloco, porque eu tenho uma trajetória grande para contigo ainda ser trilhada. Pastor, meu Deus está dizendo: te prepare, porque tem uma viagem. E não é de negócio, porque na mente é de negócio, mas o negócio lá vai ser diferente. O nome do Senhor vai ser glorificado, pastores, na vida de vocês. Eu sinto Ele aqui. Ele fala para mim: pedido tudo a gente já tem pedido, palavra já coloquei, autoridade tu já tem, mas sou eu, Deus, que te aperfeiçoou dentro do tempo esperado. E te digo: tu verás com teus olhos, regozijará o teu coração, porque a partir de hoje, entenda, a partir de hoje colocarei palavras minhas na sua boca, desvendarei a minha palavra dentro da sua metanoia, farei ela descer na tapa do teu coração, e tu desvendarás ela segundo o meu Espírito. Te prepara, porque eu vou te usar como pregador na minha terra. Te prepara, porque está chegando o tempo a qual teu coração tem ansiado em falar da minha palavra com autoridade e intrepidez. Eu estou dizendo: ei, a partir de hoje tu está recebendo do céu a autonomia de desvendar a minha palavra, porque eu vou te usar como pregador, e quem vai olhar para você não vai entender, mas eu levanto quem eu quero, faço
Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a graça dele aqui, demanda sério. Relemando que a sua. Tem uma pessoa, sexo feminino. Por esses dias, aproximadamente 4 dias, lhe bateu um desespero tão grande. A vontade era de sair correndo. Só que tu não conseguiu ir. Mas o desespero tomou conta. Eu posso dizer? O desespero tomou conta de você de um jeito que parecia que nada faria você ficar no ambiente que você estava. Aí você disse assim: mas eu quero sumir, eu não quero mais nada. Abra a mão aqui, filha. Assim diz o Senhor para ti: tu não foi, não é porque você não quis, amando, que é sério. Eu coloquei um anjo denominado por nome de Gabriel, guardiões dos portões celestiais, anjo de peleja. E ele ficou com a espada desembanhada na mão, na porta daquela casa. Esse alguém que se levantou contra você, que se falou contra você, que trouxe uma ira para dentro de você, a ponto de tu querer sumir desesperadamente, não entende que o projeto de Deus não é falido na sua vida. Deus está dizendo para ti, mulher, na noite desse dia de hoje: eu te levantei como alguém diferente. Eu coloquei uma palavra diferente sobre a tua boca. Eu sou alguém que te escolheu desde o ventre da sua mãe. E eventualidade isso é que eu já usei profeta para